Outra ferramenta que o Excel nos fornece, que é bastante interessante, bastante prática, é o agrupamento de dados. O agrupamento vai permitir que a gente crie janelas de visualização conforme a nossa necessidade. Então, isso é bastante prático quando eu tenho planilhas muito grandes. E o agrupamento, ele tanto pode ser de linhas como também de colunas, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho várias colunas de dados, tá? Para que eu não precise fazer esse deslocamento pela barra de rolagem toda vez que eu quero visualizar um dado que está aqui mais à direita, eu posso aplicar então o agrupamento, tá? Da mesma forma ocorre com as linhas. Eu posso agrupar um determinado número de linhas dependendo do dado que eu quero visualizar, ok? Então, para que a gente possa verificar como que funciona isso na prática, no primeiro momento eu vou tirar o autofiltro dos nossos dados. Então, para isso, eu posso utilizar esta ferramenta aqui, filtro, que eu tenho aqui na guia dados, ou eu posso utilizar também essa ferramenta aqui, filtro, que eu tenho na guia página inicial. Basta clicar e ele desabilita, então, o filtro de dados. Antes de nós aplicar o agrupamento, é importante nós preparar os nossos dados. O que significa isso? Bom, vamos dizer que eu quisesse efetuar o agrupamento por região. Então, vou querer agrupar os dados de toda a região capital, depois de toda a região litoral e assim por diante. Mas notem que elas estão em linhas contínuas. Então, o ideal é que eu insira uma linha em branco para que esses dados fiquem separados, tá? Vou inserir uma aqui e vou inserir outra aqui só para a gente ver como é que fica. Então, feito isso, o que eu vou fazer? Vou vir aqui marcar todas as linhas, onde eu tenho aqui a região capital, e aqui em dados, eu vou utilizar essa opção aqui, agrupar. Notem que quando eu faço isso, ele automaticamente insere uma marcação aqui na esquerda, me informando que aqui eu tenho um grupo de dados, tá? Esse grupo, ele pode estar expandido, como eu posso clicar aqui e recolher ele. Ou seja, em planilhas que tem muitos dados, isso é bastante interessante, porque eu consigo ir recolhendo aqueles dados que não me interessa visualizar naquele momento e deixo visível somente aqueles que realmente eu estou trabalhando, tá? Então, vou fazer a mesma operação aqui para a região litoral. E aqui agrupar. Olha, criou um novo grupo, tá? Então, notem que se eu não tivesse essa linha em branco aqui separando os dados, ele considera como um grupo só, o que não é o meu desejo, tá? Então, vou recolher esse grupo aqui também. E, por fim, vou pegar e vou marcar toda essa região metropolitana. Aqui eu tinha uma outra região, tá? Vou separar ela também. E agora sim, vou marcar toda a região metropolitana. Clicar em agrupar. E essa aqui, então, seria a minha última região, serra ou serrana, tá? Eu também vou marcar tudo e vou agrupar, tá? Então, o agrupamento, ele é exatamente assim que funciona. Então, quando eu estou com todos os dados recolhidos, notem, não tem nenhuma visualização, tá? E eu vou expandindo somente aqueles dados que me interessam ver naquele momento, conforme eu comentei. Aqui também, notem que eu tenho aqui um nível 1 e um nível 2, tá? O que seria esse nível 2? Quando eu clico aqui no nível 1, é uma forma que eu tenho de recolher todos os grupos que eu criei anteriormente. Quando eu clico aqui no 2, significa que eu quero expandir até o nível 2, tá? Então, quando eu clico aqui, notem que eu tenho aqui toda a região capital, litoral, metropolitana e serrana, expandidos conforme
a minha planilha estava originalmente, tá? Então, essa ferramenta de agrupamento é muito interessante porque me permite criar essas janelas de visualizações. Conforme eu comentei anteriormente, eu posso ter agrupamentos também por colunas, tá? Vamos dizer que eu tivesse várias colunas nessa planilha. Vou inserir aqui uma coluna para a gente fazer uma prática. E vou marcar, então, essas 3 primeiras e, da mesma forma, vou clicar aqui em agrupar. Então, notem que, da mesma forma, ele criou aqui uma linha me dizendo que isso aqui pertence a um grupo só. E vou fazer a mesma operação para as demais colunas. Vou clicar em agrupar e está aqui, tá? Quando eu recolho, então, eu consigo visualizar somente aqueles dados que eu preciso trabalhar naquele momento, ok?